Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos hoje ver juntos a mensagem de número 165. Pode ser 193, porque só tem 180 mensagens nesse livro. A mensagem é 165. O título é Falsos Discursos, falsas palavras, falsas ideias. Sim, os discursos são as falas que vão, vamos dizer, materializar o pensamento, não é? O versículo destacado por Emmanuel está em Tiago, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 22. E temos: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, são três coisas aqui, né? Primeiro, sermos cumpridores da palavra. E essa palavra não é só a nossa palavra, mas cumpridores da palavra de Deus, cumpridores do Evangelho, não é? E não somente ouvintes. Não adianta a gente achar o Evangelho lindo e não o praticar. Não terá utilidade nenhuma para nós nesse sentido. Então, sede cumpridores da palavra. Não vamos esquecer que quando Jesus conta a parábola do semeador e a explica, e ele diz que o semeador saiu a semear, e quando ele explica, ele diz que as sementes são a palavra de Deus. Então, é importante que a gente escute. Quando nos aproximamos de Jesus, do Evangelho, escutemos e tragamos essa palavra para a nossa prática. E não somente ficarmos, então, como ouvintes, nos envolvermos, comprometermos com essa palavra. Enganando-vos com falsos discursos, já seria uma outra coisa, porque saindo da palavra, saindo da verdade, entramos no engano. Quando muitas vezes ouvimos discursos que, por mais brilhantes que sejam, não combinam com a palavra, vamos comprar gato por lebre, por pura invigilância, porque sabemos a palavra. Então, qualquer discurso que denote supremacia de um grupo sobre o outro, qualquer discurso que denote domínio do mais fraco, qualquer discurso que denote alimentar ideias e sentimentos malsãos, ruins, esses são falsos discursos, não condizem com a palavra. Emmanuel então comenta as palavras de Tiago: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Da seguinte forma, nos diz Emmanuel: nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo. Esse é o início do Evangelho narrado por João, não é? No princípio era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo, reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. A nossa
rede de comunicação ainda é o quê? Muito levada pela palavra, falada, escrita. Então a palavra tem uma força muito grande. Os espíritos desencarnados se comunicam pelo pensamento e, mesmo assim, o pensamento são ideias. Aqui a palavra traz a ideia materializada na escrita ou no som da voz. Mas esse poder que temos de comunicar as nossas ideias uns com os outros, todo poder traz responsabilidades, não é? Porque cada um de nós tem um certo teor e tônus mental e força mental. Então, tem pessoas que naturalmente estão fragilizadas, são mais frágeis mentalmente, são mais influenciáveis. Outras são mais fortes e gostam de influenciar. Pior, tem algumas que gostam de desviar. Corações mais fracos, mais despreparados. E o despreparo muitas vezes é pela própria incúria, pela própria inação, vamos chamar assim, pela acomodação de não procurar se instruir, de não procurar se informar. Então, hoje, no século XXI, não podemos dizer que estamos a parte das informações. Não, as informações estão muito ao nosso alcance. Mas nós não suportamos mais um texto que seja grande, porque nos cansa. Como é que vamos nos aprofundar num assunto só lendo manchete? Estaremos sempre muito mal informados. Outros que têm, porque informação também é poder, né? Poder de informação, podem usar isso para desencaminhar incautos, invigilantes, indiferentes. Por isso não podemos nos colocar nesta posição. Temos que estar à frente da nossa própria informação e não ficarmos simplesmente ali dizendo, legal, e aí? Não buscamos na fonte, não estudamos, precisamos estudar. Sobre doutrina espírita, nós sempre falamos, vamos estudar as obras de Kardec. Isso é fundamental para podermos discernir sobre a qualidade do material que nos chega, não é? Sobre essa temática. Mas assim é com todas as temáticas. Então, continua o nosso Emmanuel. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Vemos que na Segunda Guerra tivemos todo um povo, na Alemanha também, na Itália, não é? Arrastados pelas ideias do fascismo e do nazismo. Então, falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, ou seja, mentirosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. Existe isso, liberdade sem obrigação? De jeito nenhum. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. Mas culpado foi fulano, culpado foi cicrano. Responsabilidade nossa. Hoje não podemos mais alegar que estamos ali desprovidos de informação. Hoje temos rádio, temos naquele tempo, nos anos 40, muitas pessoas não tinham nem rádio. Hoje temos rádio, televisão, computador. Que não nos falta é informação. Aliás, nós temos que ser agora criteriosos com relação a esse mar de informações que nos chega, não é? Então, continua ele. Que
muitas vezes ficamos lá, quem é o culpado? Quem é o culpado? Olha só, hoje em dia, né? Responsabilidade de quem não se informou e se deixou arrastar, né? Mas não podemos também subestimar, principalmente quando as pessoas não têm experiência. Por isso, vamos conversar antes de tomar decisões importantes na vida, não é? Vamos não nos precipitar, porque inexperiência e precipitação é caminho para uma péssima escolha, não é? Emmanuel continua. Muito sangue, muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Muito sangue, muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Por quê? Porque o verbo vai vir de criaturas imperfeitas, nós, ainda com essa imperfeição dominando o coração. Então, o erro ainda é algo forte em nós, o equívoco. Precisamos estar vigilantes em oração para não cairmos em tentação. Sempre lembrando aqui as orientações de Jesus. E o nosso Emmanuel continua. Muito sangue, muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. No futuro ficará melhor, não é? Mas ainda, infelizmente, é assim. Impossível, por agora, computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. Então, na medida em que nos comprometemos, precisamos reparar, não é, o erro. E isso tudo nos exige tempo. E falando de questões de grupo, e num grupo grande como toda a humanidade terrestre, fica muito difícil de determinarmos quanto tempo se fará necessário, né, o resgate de tantos equívocos. Mas é o que não nos falta, tempo. Afinal, somos imortais, não é? No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo, que gostamos de pensar que somos nós, né? Amigos do Cristo. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera pessoal. Então, nós temos um discurso que não é falacioso, que não é mentiroso, que é o Evangelho. O Evangelho é revelação divina, esmiuçado por Jesus, trazido para nós de uma forma simples. O Espiritismo nos ajuda a ampliar e aprofundar o entendimento, fortalecendo a nossa fé através da razão. Agora eu estou entendendo o que Jesus falou. Nos fortalecemos muito mais para nos firmarmos nesse discurso que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que é o próprio Evangelho, não é? Esse caminho que nós temos que trilhar em nós. E aí, né, no turbilhão de lutas, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Pronto, é isso que nós viemos fazer aqui. Qualquer discurso que dissoe disso, lembremos aqui o livro dos médiuns, mas vale repelir 9 verdades a aceitar uma mentira. Então, sejamos muito criteriosos. Voltando a Emmanuel. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, estudos sobre Deus, sobre religião,
raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, ou seja, do campo materializado do mundo, mas nunca a realização necessária. Para quem? Para o espírito imortal que somos. Então, nós podemos ficar desenvolvendo aqui o nosso intelecto, nos destacando no mundo material, ok, isso é uma coisa. Agora, utilizarmos do Evangelho para o nosso aproveitamento pessoal como espíritos imortais que somos, isso é outra coisa, não vamos nos enganar, isso é importante, não é? Eis o motivo, conclui Emmanuel, pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. É aquilo que falamos. Se alguém estiver falando alguma coisa que não condiz com o que sabemos já do Evangelho, da doutrina espírita, não vamos perder nosso tempo. Não vamos perder nosso tempo. É sempre perigoso estacionar no caminho. Por quê? Porque vai que eu não estou num momento muito bom, o outro é bom na fala, no convencimento e acaba me vendendo uma ideia que é pura cilada. E eu acabo comprando essa ideia para mim por pura invigilância. Então nós temos que estar muito atentos. Condiz com o que eu sei das leis de Deus? Condiz com o que eu sei do Evangelho? Ok. Não condiz? É discurso mentiroso, é discurso falso. Então, concluindo de novo aqui com Emmanuel, eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Ou seja, a ouvir quem quer nos convencer a fugir dos nossos deveres, que nós já sabemos quais são. Podemos não saber profundamente, né? Mas já sabemos o suficiente. E ainda temos tempo para saber mais, para estudar mais, para nos aprofundar mais, refletir mais. Temos tempo, estamos aí todo dia, não é? Todos nós temos, a cada dia, esse novo cenário de oportunidades que se abre para nós ao amanhecer. Vamos aproveitar. Estamos juntos, os bons espíritos estão conosco, nosso anjo guardião está conosco e Jesus nos abençoa sempre. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que nos chegam, Mestre, sempre obrigado. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Abençoa, Mestre, física, emocional, mental e espiritual. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa nossa vigilância. Abençoa nossa lembrança à prece, Senhor. Abençoa, Jesus, nossos lares, famílias e afetos. Mas abençoa, Senhor, igualmente todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial te pedimos, Jesus, por aqueles irmãos que neste momento, aonde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Abençoa todos, Mestre amado. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.